Então, vamos ver melhor hoje o adjetivo, tá? É a classe de palavras que tem a função de atribuir características ao substantivo. Então, você já tem aí qual será a posição do adjetivo. Sempre se referindo a um substantivo. Para quê? Para caracterizá-lo. Para dar características a esse substantivo. E, ao mesmo tempo, modificando-o ou particularizando-o. E o adjetivo ele deve sempre concordar com o substantivo, em número e gênero. Então, as duas palavras são palavras variáveis, o substantivo e o adjetivo. O adjetivo, quando ele vier dentro de um texto, ele vai sempre se referir a um substantivo e vai concordar com ele, tanto em gênero quanto em número. Em cachorro preguiçoso, cachorros preguiçosos, vocês vão notar o quê? Que o adjetivo preguiçoso se adaptou para concordar com cachorro, no singular e no plural. Do mesmo jeito aconteceu em paisagem bonita, paisagens bonitas. O adjetivo se adaptou para concordar em gênero e número com paisagem, ok? Então os dois vão estar juntos, um vai se referir ao outro, concordando em gênero e número. Os adjetivos, eles modificam os substantivos, especificando-os, atribuindo a ele características. Podem indicar uma qualidade, um aspecto ou uma aparência, um modo de ser ou um estado. Então, ele vai se referir ao substantivo e vai especificá-lo, tornando-o único, certo? Então, não é qualquer abertura, uma abertura pequena e baixa. Todos viram uma abertura pequena e baixa. Pequena e baixa é o adjetivo, refere-se à abertura. E com a abertura, concorda em gênero, pessoal, e número. Esse é o papel do adjetivo dentro do texto, se referir a um substantivo, ok? Os adjetivos, eles possuem classificações, assim também como possui o substantivo. Eles podem ser simples ou compostos. Aí vocês não têm que lembrar daqueles conceitos que a gente viu com o substantivo. O adjetivo simples, ele será formado por uma única palavra. O exemplo disso é a amarela, dentro dessa frase. A jogadora se orgulha da camisa amarela. A amarela refere-se à camisa, certo? O que eu tenho a dizer sobre a amarela dentro desse texto? É uma palavra simples. Por quê? Porque ela é uma única palavra. Já o adjetivo composto são formados por mais de uma palavra. É o exemplo de verde e amarelo. O time verde e amarelo surpreendeu. Verde e amarelo são duas palavras formando um composto. É um adjetivo composto. Está se referindo a time, caracterizando time. Esse é um adjetivo composto. Os adjetivos, eles também podem ser pátrios. Os adjetivos pátrios são os que se referem a um lugar de origem de pessoas, objetos, seres em geral. Então, com o adjetivo pátrio, eu vou indicar qual é a origem do ser, qual é a origem das pessoas, tá? Então, eu vou relacionar, isso pode ser relacionado a cidades, estados, países, continentes. Então, eu coloquei 3 exemplos bem simples aí para vocês. Recifense é o adjetivo pátrio, refere-se a quem nasce em Recife. Carioca é o adjetivo pátrio e refere-se à cidade do Rio de Janeiro. Português refere-se a Portugal e africano refere-se a África. O adjetivo ele também pode ser primitivo ou derivado. Primitivos são os adjetivos que não se originam de outras palavras, ou seja, ele é quem vai dar origem a novas palavras. A palavra verde é um exemplo. Verde é um adjetivo e se refere a sinal. Sinal verde para largada. Já os derivados são os formados a partir de outras palavras com acréscimos de sufixos e prefixos. Aí a palavra a gente vai ser chamada de derivada. Derivada é a palavra que tem sua origem em outra palavra. Esverdeado vem de verde. Então, ela é uma palavra derivada. Verde é a palavra primitiva. O campo esverdeado encantou os jogadores.
Então, primitivo verde, derivado esverdeado. A locução adjetiva também é muito importante. As expressões que exercem a função de adjetivo são chamadas de locuções adjetivas. Então, o que vai acontecer? O adjetivo, ele vai ganhar outras possibilidades. Vai vir expressa de outras formas. A locução adjetiva é um desses exemplos. Então, você tem aí uma expressão formada por duas palavras. De pulso. Vera também tinha um relógio de pulso. Então, de pulso está aí equivalendo a um adjetivo. Ele também faz o papel de caracterizar relógio, assim como faz o adjetivo. Quando essas expressões fazem o papel de um adjetivo, chamamos essas expressões de locução adjetiva. Então, Vera tinha um relógio de pulso. De pulso refere-se a relógio de pulso, é a locução adjetiva. E as locuções adjetivas são mais comuns do que a gente imagina. Usamos locuções adjetivas, às vezes até mais do que os próprios adjetivos. Então, vocês podem ver aí o quanto é comum usar locuções adjetivas. O amor de mãe é o mais forte de todos. Quando eu digo amor de mãe, eu quero dizer amor maternal. De mãe é a locução e equivale a maternal. E aí vocês têm outros exemplos. O pagamento do mês, a gente pode dizer o pagamento mensal. Um anel de ouro, um anel dourado. Uma cólica de abdômen, uma cólica abdominal. Couro de boi, couro bovino. Marcas de dedo, marcas digitais. Bloco de gelo, bloco glacial. Recebemos um tratamento de gato, um tratamento felino. Isabela tirou uma fotografia de face, Isabela tirou uma fotografia facial. Calendário do ano, calendário anual. E o adjetivo, ele também tem flexões, flexões de gênero, inflexões de número e flexão de grau. Quanto ao gênero, o adjetivo também vai ter aquelas mesmas denominações do substantivo. Eles podem ser biformes ou uniformes. Os adjetivos biformes são aqueles adjetivos que mudam a forma para indicar o feminino ou o masculino. O longo a gente troca por longa. O inglês a gente troca por inglesa. Então você tem aí duas formas, uma no masculino, outra no feminino. Já, por outro lado, existem adjetivos que são chamados de uniformes, que não mudam a sua forma. Ficam na mesma forma que já existem. É o exemplo de útil. Barco, útil. Ideia, útil. Veja, útil não modifica a forma. Nem para se referir ao masculino, nem para se referir ao feminino. A flexão de número dos adjetivos vai usar as mesmas regras que vocês já estudaram com o substantivo, certo? Então, você acrescenta na maior parte das vezes o S para indicar o plural. E, como no substantivo, a troca do L vai ser por és, nessa situação que vocês estão vendo aí, ó. Barco longo, barcos longos. Ano difícil, anos difíceis. Há adjetivos como uma única forma para indicar o singular e o plural. Aqueles adjetivos que terminam em S podem ficar invariáveis. Quanto à flexão. Barcas simples. Reparem, não houve mudança na palavra simples, porque ela já se encontra no plural, certo? Já o grau do adjetivo. O grau do adjetivo, ele é mais complicado do que o grau do substantivo. Para começar, o grau do adjetivo pode ser comparativo ou superlativo. Vamos ver cada um em detalhes. Nesse grau, o grau comparativo, compara-se a mesma característica atribuída a dois ou mais seres, ou duas ou mais características atribuídas ao mesmo ser. O que a gente quer dizer com isso?
que vocês podem estar comparando dois seres ou vocês podem estar comparando duas qualidades, certo? Eu posso comparar duas pessoas, por exemplo, ou eu posso comparar duas qualidades para um mesmo ser, certo? Temos aí o comparativo de igualdade. Sou tão alto como você, quando a qualidade é igual em dois seres, né? Nós temos o comparativo de superioridade na forma analítica, quando você usa a palavra mais ou menos, certo? Sou mais alto do que você. Ou eu posso usar a forma a forma do grau comparativo de superioridade na forma sintética. Em vez de dizer mais alto, eu posso dizer maior, certo? O Sol é maior que a Terra. Já o grau superlativo, ele expressa uma qualidade num grau muito elevado, ou em grau máximo. O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo, e apresenta as seguintes modalidades: analítica ou sintética. Vamos explicar isso aí melhor. Quando se usa o grau superlativo, a gente faz o quê? A gente eleva, tá? Em um grau máximo aquela qualidade do ser, certo? A gente não compara, a gente simplesmente eleva essa qualidade. E essa forma de elevar a qualidade do ser pode ser feita de duas formas. Numa forma que a gente chama de analítica ou numa forma que a gente chama de sintética. A intensificação na forma analítica se faz com o auxílio de palavras que dão ideia de intensidade. Essas palavras a gente vai saber mais tarde que são os advérbios. É eles que fazem esse trabalho de intensificar a qualidade. Exemplos: a palavra muito, a palavra bastante. São exemplos de palavras que dão ideia de intensidade, que ajudam o adjetivo a ganhar intensidade. O secretário é muito inteligente. Veja, muito inteligente, ok? Já a forma sintética, a intensificação se faz por meio do acréscimo de sufixos. Então, o secretário é inteligentíssimo. Olha, inteligentíssimo, ou seja, é muito inteligente. Então, você pode dizer essa qualidade de duas formas, utilizando o muito para intensificar essa qualidade ou acrescentando um sufixo lá no finalzinho. Sufixo, na maioria das vezes, é o íssimo, para dar ideia de intensidade. Tanto muito inteligente como inteligentíssimo são qualidades que estão num grau intensificado. Tem uma qualidade intensificada.